Abram comigo suas Bíblias, por favor, em Provérbios 31. Achei um relógio, glória a Deus. Era para eu ter visto isso antes, né? Mas. 8. Amém? Provérbios 31. Vamos ler do versículo 10 ao 31, que diz assim: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante que de longe traz o seu pão. É ainda noite, ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina a propriedade e adquire-a. Planta a vinha com a renda do seu trabalho. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. Oremos. Pai Santo, obrigado, Senhor, primeiramente, logo de início, por esse texto, Deus, tão maravilhoso. Obrigado porque o Senhor nos mostra como nós temos que viver nessa terra, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos instruindo com a verdade, enquanto o mundo é cheio de mentira. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Usa esse Teu servo, meu Deus, falho nesse momento. Enche ele de humildade do Teu Espírito Santo. Abre os nossos corações para ouvir a Tua palavra, que eu não fale nada de mim, mas o Senhor fale nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, alguém me fala o horário, por favor. Como? 55. Pronto, obrigado. Agora sim. Para mim não foi uma escolha ter crianças ou pets. Para mim foi uma escolha ter crianças ou marido. Eu nunca quis ter marido, gente mandando em mim, dando trabalho. Eu nunca quis ter filho. Eu sempre tive gato e cachorro, sempre convivi bem com os filhos dos meus amigos e sobrinho. Gosto muito de criança, mas para mim nunca foi uma vontade. Eu brinco que para mim criança é como um hipopótamo. Eu acho muito lindo, mas não quero ter na minha casa. Eu acho que não se aplica ter um filho na minha vida. Eu acho que é muita responsabilidade colocar uma pessoa no mundo e um filho exige muito tempo. Traz muitos gastos e é uma pessoa dependendo de você por muitos anos. Então eu acabo optando por investir tempo, dinheiro e toda essa disposição no meu trabalho. Cuidar de mim, cuidar de outras coisas e conquistar outras coisas na minha vida. Essas citações, meus irmãos, são de um programa chamado Linhas Cruzadas,
onde é analisada a cultura e os temas que estão em alta na sociedade. Então, isso é o reflexo que percebemos no nosso dia a dia também, onde de fato o que vemos na sociedade de hoje é insubmissão, benefícios sem sacrifícios e o egoísmo de só pensar em si mesmo. Então, por que escolher pregar Provérbios 31, que é um texto sobre o que é ser uma mulher virtuosa, no Dia das Mães? Não deveríamos aproveitar o Dia das Mães para falar da importância de querer ter filhos, ou da vontade de Deus para a maternidade, ou do propósito para a família? Sim, e falaremos um pouco disso. Mas mais importante do que pregar sobre a vontade de Deus para a maternidade, é pregar sobre a vontade de Deus para uma mulher ser bíblica. Satanás não ataca a maternidade, ele ataca o conceito de ser mulher. E atacando o conceito de ser mulher, a maternidade é destruída. João 8,44 diz que o diabo foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Hebreus 3,13 diz que o pecado é enganoso, ou seja, uma mentira. Satanás distorce o propósito de Deus para o qual o homem e a mulher foram criados e mente acerca dos benefícios que teremos se nos afastarmos desse propósito, de modo que somos enganados. Satanás faz isso desde o início do mundo. Em Gênesis 3 nós vemos isso. Você não precisa abrir, mas Satanás logo põe em dúvida o caráter de Deus e a palavra de Deus em Gênesis 3:1. Ele diz assim, a Bíblia diz assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Satanás também nega escancaradamente a palavra de Deus. Ele mente ousando acusar Deus daquilo que ele é, mentiroso. O versículo 4 e 5 de Gênesis 3 diz: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Deus falou que eles morreriam certamente se comessem do fruto proibido. E Satanás fala: é certo que não morrereis. Sempre mentiroso. Então, agora que eu acho que os irmãos já perceberam que Satanás é mentiroso, ele distorce tudo que Deus fala sobre nós. Agora nós podemos ir para a verdade e ver o que a mulher de Provérbios 31 pode nos ensinar sobre o perfil da mulher bíblica. Antes de entrarmos no texto, vamos ver o contexto. O livro de Provérbios, no primeiro capítulo, diz que temer ao Senhor é o princípio da sabedoria, assim dando o tom de toda a chave que será, qual a chave será de todo o livro. No último capítulo, em uma personificação da sabedoria, o livro fecha dizendo que essa mulher virtuosa temia ao Senhor. Ou seja, isso mostra o segredo de toda a sua virtude. Em outras palavras, desde o versículo 1 é dito no livro de Provérbios que temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. E isso é mostrado durante todo o livro. No final, concluindo, o autor de Provérbios vai e mostra na prática, uma personificação, na prática, na vida de uma mulher, o que é toda essa sabedoria que vinha falando sobre todo o livro. Alguns pontos a considerar. Um autor chamado Walters nos mostra que este texto de Provérbios da mulher virtuosa era algo totalmente contra a cultura da época. Na época que esse texto foi escrito, quando alguém escrevia sobre as mulheres, era só para falar da sua beleza no sentido de sedução e erotismo. Provérbios 31 vai totalmente contra a cultura da época. Provérbios 31 vai exaltar o trabalho da mulher, as virtudes da mulher, o caráter da mulher, indo totalmente contra o que se dizia naquela época. No texto da mulher virtuosa também, no hebraico, a língua original, cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico, do início ao fim. Essa prática de escrever algo com a primeira letra de um termo se chama acróstico. Eu vou explicar o que é. Um exemplo. Mulher. Quais são as letras que compõem a palavra mulher? M, U, L, H, E, R. E o que é um acróstico?
é você dizer algo sobre a palavra mulher com essas letras. Então, mulher, M, mulher, és mãe, esposa, filha. U, uma leoa, protegendo a cria, uma tigresa quando precisa. L, luz que clareia o andar de seus filhos. H, honesta e generosa. E, experiente e sempre amorosa. R, repleta de carinho, sabedoria e compreensão. Isso é um acróstico, o acróstico de mulher. É isso que acontece em Provérbios 31, versículos 10 a 22. Nos 22 versículos sobre a mulher virtuosa, começa com a letra do alfabeto hebraico. Por quê? Porque provavelmente o autor gostaria de nos mostrar, na conclusão do livro de Provérbios, o A a Z do assunto tratado, ou seja, sabedoria, que de forma completa e prática na vida daquela mulher. Também outra coisa que queria nos mostrar, provavelmente, é recapitular as ideias e princípios que já foi dito durante todo o livro de Provérbios sobre sabedoria. Outra coisa interessante sobre o contexto do texto da mulher de Provérbios é que todos nós, homem, mulher, criança, jovem, todos devemos encarnar essas qualidades de caráter da mulher virtuosa, pois está de acordo com a vida de Cristo. Amém? Então vamos entrar no texto? Vamos para o versículo 10. Que diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Primeiro eu preciso dizer que fora do livro de Provérbios, o único lugar na Bíblia, ou pelo menos no Velho Testamento, que fala sobre esse conceito, esse adjetivo de virtuosa, está lá em Ruth, e é usada por Boaz para descrever Ruth. Olha comigo algumas virtudes de Ruth que espelham muito a mulher virtuosa. Ruth era leal e fiel. Vocês lembram da história? Ruth abandona a casa e a religião para servir a sogra Noemi. Ruth também é criativa e diligente. Ruth, ela ceifa incansavelmente para suprir as necessidades da família. Ruth tem a vida centrada no lar. A história de Ruth é concluída focando no seu casamento e no nascimento do filho, construindo uma casa para a sua família pela sua sabedoria e virtude. E Ruth, ela tem o louvor em reconhecimento da sua virtude. O marido de Ruth, Boaz, diz isso para ela, a declara abençoada e mulher virtuosa. Então a Ruth é uma bela ilustração da mulher virtuosa que nós temos aqui. Mas vamos lá, versículo 10. Valiosa porque é rara. A mulher virtuosa é valiosa porque é rara. A pergunta quem a achará sugere que vale a pena procurar por essa mulher. Embora seja rara, o poema nos leva a entender que é possível encontrá-la. Ela tem um valor inestimável. A palavra finas joias aqui, eu não sei qual a tradução que você está usando, a Almeida Corrigida Fiel e a NVI coloca rubi. Ela excede o valor de rubis. Mas em outras traduções vai estar assim, o seu valor muito excede o de finas joias. Pode ser traduzido das duas formas. E isso me faz lembrar, rubi, me faz lembrar de quando eu tinha 17 anos. E eu era estagiário numa empresa que vendia para o país todo. Então era uma empresa rica. O patrão da minha empresa, ele tinha um relógio. E quando eu vi esse relógio pela primeira vez, eu nunca mais esqueci. Tanto é que eu estou usando como ilustração aqui, né? O relógio era de rubi. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. O relógio era brilhante, bonito e elegante. Ele era exclusivo, era raro. Eu já vi muitos relógios, sofisticados, bonitos, caros, mas aquele tinha algo que nenhum tinha. Aquele era diferenciado. Nunca mais eu vi outro igual. A mulher virtuosa é como esse relógio de rubi. Ela é exclusiva, ela é rara, ela é valiosa. Ela tem uma coisa que a gente não encontra facilmente. Ela tem um temor do Senhor. E esse temor que ela tem do Senhor faz ser derramado em seu caráter e na sua pessoa todas as virtudes que a gente verá aqui no capítulo 31. Então, dito isso, ela também é valiosa para o marido. A gente vai ver isso no versículo 11 e 12.
O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Nas Escrituras, vocês já perceberam que confiar no ser humano é complicado. A gente não é encorajado a isso. Mas com a mulher virtuosa isso é diferente. Isso é diferente porque ela teme a Deus e isso a faz tornar uma pessoa confiável. O seu marido confia nela. Infelizmente, meus irmãos, por outro lado, existe um esforço concentrado de forças ocultas e até mesmo explícitas que se orquestram contra a pureza do casamento em nossos dias. A mídia promove o adultério, as novelas estimulam a prática sexual antes e fora do casamento. Os índices de infidelidade conjugal crescem espantosamente. Mas a mulher virtuosa, ela anda nessa contramão. Na contramão de tudo isso. Ela age diferente. Versículo 12 nos mostra que ela abençoa o marido todos os dias. O seu compromisso com o bem-estar do marido é verdadeiro. Não é falso, é verdadeiro. Outra coisa, não é temperamental, é confiável, não é instável. Sabe por quê? Porque o fato da mulher virtuosa fazer bem para o marido todos os dias da sua vida não está firmado na dependência do seu marido tratar ela bem ou mal, mas está firmado no fato de que ela fez uma aliança diante de Deus e que ela teme o Senhor. Por isso, independente de como o marido age, ela o trata bem. Então, vamos falar agora do seu trabalho. O que ela faz? O texto, então, passa a listar as atividades dessa mulher forte e valiosa. Os círculos em que ela anda experimentam as ondas de bênção que sua vida outrocêntrica, como diz o pastor Davi Merck, traz. Ela abençoa o marido, os filhos, os mercadores e os pobres. Mas antes de continuarmos, meus irmãos, eu preciso fazer uma advertência a todos nós que estamos aqui. Devemos ter o cuidado para não tornar esse retrato da mulher virtuosa um padrão. Seria injusto, por exemplo, exigir que uma jovem mãe de 3 criancinhas dentro de casa cumpra e faça tudo o que a mulher virtuosa faz aqui. A mulher virtuosa, nós vamos ver, ela é quase perfeita. Aqui não é demonstrado os seus defeitos. Então agora podemos seguir. Leia comigo o versículo 13 ao 20, que diz assim: ela busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda à noite, ela já se levanta e dá mantimento à sua casa, e tarefa às suas servas. Ela examina a propriedade e adquire-a. Planta a vinha com a renda do seu trabalho. Cinge os lombos com força e fortalece seus braços. Ela percebe que seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e mãos que pegam na roca. Ela abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Vamos explicar alguns termos aqui, tá? Sua lâmpada não se apaga de noite. Versículo 18. O que quer dizer isso? Não significa que ela nunca dorme, mas que a prosperidade dela é contínua. Outra coisa, versículo 19. O que significa fuso e roca? São apenas termos técnicos relacionados com a tarefa de fiação e tecelagem. O ato de costurar e fazer lã, linho, cobertas é algo que a gente vai ver durante todo o capítulo. E isso tudo nos ensina que há uma sensação de intensa atividade realizada por determinada mulher disposta a cingir os lombos, ou seja, arregaçar as mangas e produzir grandes quantidades de tecidos para a sua família e para os comerciantes venderem para ela. Hawkins observa aqui, preste atenção, embora a mulher de caráter nobre seja vista como expandindo seus horizontes além do lar, todos os seus empreendimentos externos são focalizados na questão maior de suprir as necessidades de sua família, enquanto a renda extra que gera vem de atividades centradas no lar como base. Outras palavras, nós vamos perceber que ao longo do capítulo, tudo que a mulher virtuosa faz, nasce, emerge, sai de uma prioridade, que é o seu lar. Embora ela seja muito trabalhadora e faça muitas coisas, a sua prioridade sempre é o lar. E tudo que ela faz é pensando nisso, que emerge para os outros. Amém? Versículo 20. A mulher virtuosa ainda
não se limita a abençoar a sua própria família. Os irmãos percebem aí no versículo 20, ela abre a mão aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. Então, ela abençoa a necessidade não só da sua família, mas de todos ao seu redor. Ela tem um coração misericordioso, compassivo, um coração caridoso. As mesmas mãos que estendem para trabalhar duro e empreender, estendem-se para ajudar. Provérbios descreve o sábio e o justo, é aquele que se preocupa com as necessidades da comunidade. Então, percebemos que ela trabalha duro, se planeja para fazer compras, versículo 14, e investe para gerar lucro e é inteligente para tomar boas decisões, versículo 16. E agora eu vou ter que fazer uma aplicação que fica óbvia no texto. À luz desse texto e outros que vêm à mente, é válido ou não a mulher, esposa ou mãe, trabalhar fora de casa para ajudar a sustentar a família? A resposta é a seguinte: embora Deus tenha dado às mulheres um papel especial no cuidado da casa, Ele não as restringiu a esse papel. Ele convoca algumas mulheres para outras tarefas, seja para suplementar a sua tarefa de dona de casa ou como alternativa a isso. Portanto, não é necessariamente errado que uma mulher trabalhe fora de casa. Muitas mulheres hesitarão em fazer isso, por não desejarem negligenciar suas famílias. E essa é uma preocupação legítima. Em alguns casos, essa preocupação deve impedir que uma mulher trabalhe fora de casa, mas não necessariamente em todos os casos. As situações e os motivos variam. Ficou claro? Então, dito isso, vamos para a próxima parte. As atividades sobre o trabalho dela. As atividades dela, como eu disse, começam em casa e beneficiam a todos ao seu redor. Lê comigo agora, versículo 21 a 27, por gentileza. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Ela faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Ela fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Legal, né? Aqui a gente começa a perceber que ele fala um pouco mais do caráter, ainda misturado com o trabalho. Mas dá para ver claramente que as atividades dela começam em casa e beneficiam a todos ao redor. Alguns termos a gente precisa dar um contexto melhor. Então olha comigo o versículo 21 e 22. Vai falar de... quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate, faz para si cobertas, veste de linho fino e de púrpura. Vestidos de lã escarlate e se vestir de linho fino e de púrpura, eu preciso explicar. Lã escarlate era uma lã que naquela época usava-se um corante avermelhado. E o linho a mesma coisa, só que roxo. Agora preste atenção. Estes corantes e o linho fino são coisas caras e preciosas. É um símbolo de quão próspera a esposa ideal torna a sua casa. Agora olha o versículo 23. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ou seja, é claro, o seu marido é uma autoridade, e ele se assenta com autoridades da região para decidir coisas importantes do local. Naquela época, os irmãos podem perceber na palavra de Deus, os anciãos idosos no Velho Testamento costumavam ser uma autoridade até civil, né? Mas isso não é uma regra, tá, irmãos? Que todo esposo de uma mulher virtuosa vai ser uma autoridade ou tudo mais. Mas aqui o texto está nos ilustrando o que é uma mulher que ilustra a sabedoria. Mas o que é que faz o marido dela ser assim? A gente pode pensar em 3 motivos. O marido da mulher virtuosa é respeitado na sociedade, provavelmente, por esses 3 motivos. Primeiro, ausência de preocupações domésticas.
porque sua esposa cuida bem do andamento da casa e o fato da família ser próspera. 2. As vestes que sua esposa virtuosa veste o marido também contribuem para isso. 3. Sua própria esposa, que tem o caráter e talento louváveis na sociedade, trazem honra para o marido. E aqui a gente tem que fazer uma aplicação. Certa vez, o Dr. Steve Viers deu algumas palestras no Palavra da Vida sobre o coração. Em uma delas, ele falou algo interessante. Maridos admiram mulheres da televisão e das redes sociais. Maridos acham elas bonitas e sofisticadas, enquanto não acham a mesma coisa da sua esposa que está em casa e nem investem nelas. Os maridos precisam entender que a mulher bonita e inteligente da televisão não tem nada a ver com a vida dele. Mas a sua esposa, que está em sua casa, sim, tem totalmente a ver. Então, o melhor que esse esposo pode fazer é investir na beleza da sua esposa, na inteligência da sua esposa e nas virtudes da sua esposa, pois fazendo isso, ele próprio ganhará honra. Isso nos faz lembrar de Efésios 5, 28, que diz: quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Ou seja, se o homem tem uma boa esposa, isso é uma recompensa para ele próprio. E todo investimento que ele faz nela, ele faz a si próprio. Dito isso, vamos para o versículo 24. A mulher virtuosa faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. Aqui eu só queria dizer que ela fornece cintas aos comerciantes. Em outras traduções vai estar escrito assim: ela dá cintas aos comerciantes. É só mais uma vez mostrando que ela provavelmente estava vendendo as cintas aos comerciantes. Ok? Então, versículo 25. E esse versículo é muito interessante. Esse é um dos versículos que mais me chamou a atenção no capítulo inteiro. Acompanhe comigo. Versículo 25. A força e a dignidade são o quê? Seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. O vestido de uma mulher é sua beleza, é sua aparência, é seu adorno. Isso traz a ideia para nós de que a mulher virtuosa faz do seu caráter, ou seja, força e dignidade, a sua beleza principal. Isso é sábio, pois roupas, irmãos, se desgastam com o tempo, se tornam feias e perecem com o tempo. Mas o caráter virtuoso de uma pessoa é isenta ao tempo, é atemporal. É um vestido que adorna, que embeleza, mas não perece com o tempo. É o caráter. Hoje nós vivemos numa sociedade onde a beleza e a sexualização do corpo são exaltadas. As academias vivem lotadas e a roupa curta e decotada é cada vez mais normal e utilizada. É gasto muito mais tempo, investimento e atenção na aparência do que no caráter. Não há mal no fato da mulher cristã querer ficar bonita. Na verdade, isso é bom e isso é bíblico. Mas Provérbios 31 nos ensina que o destaque de uma mulher de Deus não é sua aparência, mas o seu caráter manso, tranquilo e piedoso, que não perece como uma roupa. E isso se aplica a homens também, claro. Então, uma aplicação final para essa questão de que tudo que ela faz emerge do lar. Esse texto nos ensina que a mulher pode sim trabalhar fora de casa, mas o cuidado da sua família ainda é a sua prioridade. Provérbios 31, 21 vai dizer: no tocante à sua casa, ela não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Ela cuida da casa, ela presta atenção em casa. No versículo 27 de Provérbios 31 diz: a mulher virtuosa atende ao bom andamento da sua casa. Então, Provérbios 31 nos mostra um certo equilíbrio. A mulher se concentra na casa como sua esfera principal de atividade. Ela não se assenta com os anciãos da terra como seu marido, como governante do povo. Antes, ela se concentra nas tarefas da casa e na necessidade de seus filhos. Porém, ela também auxilia o seu marido. Não apenas pelo serviço típico que faz em casa, ela contribui também para o bem-estar econômico da família. Vocês lembram de Ruth? Do mesmo modo, Ruth respingou nos campos de Boaz para sustentar a si mesma e a sua sogra. Mas quando a oportunidade de se casar chegou, Ruth percebeu isso como um livramento. Sempre prioridade a casa.
Eu queria ler agora, eu vou passar mais tempo lendo o papel mesmo, algo que John Frame disse. Preste atenção na minha leitura. Isso não é degradante para as mulheres, nem é o resultado de opressão sexista. O que é sexismo? A elevação, valorização de um gênero em detrimento do outro. Valorizar mais a mulher do que o homem e vice-versa. Gerar e criar filhos é tão importante para Deus quanto qualquer coisa que seja tipicamente feita pelos homens. Uma mulher pode ser chamada por Deus para fazer algo diferente do gerenciamento da sua casa. Devemos honrar tais vocações, mas nunca sugerir que elas são mais nobres ou úteis que a tarefa de ser dona de casa. Nosso objetivo em honrar as mulheres não deve ser de libertá-las da casa para cumprirem tarefas supostamente mais importantes. Pelo contrário, devemos honrá-las ao honrar a tarefa tremendamente importante que Deus deu especialmente a elas, a prioridade da casa e da família. John Frame continua: por que trabalhar para uma indústria deveria ser considerado mais importante do que criar filhos? O primeiro é mais importante para a sociedade? É mais gratificante ao ser cumprido com responsabilidade? É de alguma maneira mais liberador trabalhar numa empresa do que trabalhar na sua própria casa? Ou devemos comparar trabalhar em casa com posições de autoridade, como cargos políticos e liderança da igreja? Irmãos, por que, John Frame dizendo, por que o trabalho caseiro deve ser considerado menos gratificante? Muitas pessoas que não estão em posição de autoridade não percebem quão enfadonho e pouco gratificante pode ser o trabalho administrativo. Precisamos reconsiderar os nossos valores básicos. Chegando agora à última parte do texto, pelo menos, versículos 28 a 31, eu peço que você acompanhe comigo. Os filhos da mulher virtuosa se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça, vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louve. Percebemos que os filhos da mulher virtuosa a louvam. Chamam a mãe de ditosa em algumas traduções, e em outras bem-aventurada. Feliz é a mãe que é louvada pelos filhos depois de tanto semear na vida deles. Porque ela ensinou os filhos com sabedoria e bondade, e agora recebe o retorno do seu investimento. 2. Ela é louvada pelo marido, que tem o maior prazer em elogiar o caráter da esposa e a considera melhor do que todas as mulheres. 3. Ela é louvada em público. A mulher virtuosa fazia muitas obras de bondade, sem nenhum alarde, como a gente vê no versículo 20. É isso. Mas o reconhecimento das suas obras foi público. Ela fez em secreto, mas o reconhecimento foi público. O que ela fazia em secreto agora é proclamado dos telhados, porque ela abençoava com generosidade os necessitados. Agora suas obras resplandeciam como luz no topo de uma montanha por todas as gerações. Provérbios 11:16 diz: a mulher bondosa alcança a honra. Chegamos ao final do texto, mas nós ainda temos algumas lições gerais que eu queria conversar com vocês, que nós podemos tirar desse texto. Primeiro é um contraste das características da mulher virtuosa com o que poderia ser uma mulher desvirtuosa que a gente pode encontrar no livro de Provérbios. Olha só, uma mulher desvirtuosa seria uma mulher adúltera, que trai o marido e lisonjeia com palavras. É o que diz Provérbios 2,16. Mas, do contrário, a mulher virtuosa é confiável e tem sabedoria e bondade nas palavras. Provérbios 31:11. A mulher desvirtuosa seria aquela que despreza a Deus. Provérbios 2,17. Mas a mulher virtuosa teme a Deus. Provérbios 31:30. A mulher desvirtuosa, ela vive de qualquer jeito. Ela não tem juízo. Ela não reflete sobre nada. Provérbios 5:6, 7:7. Mas, por outro lado, a mulher virtuosa é planejadora, inteligente e prudente.
E aí tem várias referências no capítulo 31. A mulher desvirtuosa, ela é má, falsa, sagaz, conflituosa, briguenta e se ira facilmente. É o que diz Provérbios 6, 23, 30, 20, 21, 9 e 19. Mas a mulher virtuosa, ela é compassiva, bondosa, longânima, contente em qualquer situação. E tem honra e dignidade. A mulher desvirtuosa seria uma mulher difamada. Uma mulher que procura destruir a vida dos outros e tem má reputação. É o que diz Provérbios 6, 26. Mas a mulher virtuosa, ela procura sempre abençoar a vida dos outros. É o que diz Provérbios 31, 21, 20, 28 a 31. A mulher desvirtuosa, o que chama a atenção é sua beleza. E ela se veste, sabe como? De forma indecente. É o que diz Provérbios 6, 25, 7 e 10. Mas a mulher virtuosa chama a atenção pelo seu caráter. E ela se veste com elegância, com roupas que ela mesma fez. A mulher desvirtuosa é habilidosa em enganar o homem. Provérbios 7, 10. Mas a mulher virtuosa faz sempre o bem ao seu marido. A mulher desvirtuosa não valoriza o lar e vive de forma espalhafatosa, fora de casa. É o que diz Provérbios 7, 11 e 12. E a mulher virtuosa valoriza o lar e cuida bem da casa, como nos mostra o capítulo 31 de Provérbios, versículo 27. Vamos para outras lições agora. A primeira lição que eu queria tratar com os irmãos, no geral, sobre esse capítulo, é o seguinte: é impossível, e eu preciso muito da sua atenção agora, é impossível uma pessoa ter uma prudência de vida como a da mulher virtuosa à parte, sem o poder do Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir. É impossível uma pessoa ter uma prudência de vida como a da mulher virtuosa à parte do poder do Espírito Santo de Deus. O segredo da virtude dessa mulher não é o seu esforço ou o fato dela ser trabalhadora. Nem o marido que tem, que é honrado. O segredo da sua virtude, na conclusão do texto, é o seu temor ao Senhor. O principal e essencial requisito para que uma mulher seja a mulher virtuosa de Provérbios 31 e tenha todas essas características é que ela deve temer o Senhor. Certa feita, um pastor chamado Paul Washer foi convidado para dar uma palestra numa conferência durante 7 dias. E durante os 7 dias, ele falou sobre o fruto do Espírito Santo, numa conferência para casais. Era uma conferência para casais, durante 7 dias. E ele falou sobre o fruto do Espírito Santo nos 7 dias. No penúltimo dia, o organizador da conferência chamou o pastor Paul Washer de canto e falou: pastor, a gente veio aqui, mas a gente queria ouvir conselhos práticos para o nosso casamento. E o senhor só falou sobre o fruto do Espírito Santo. O pastor Paul Washer virou para ele e falou: meu irmão, se todos os casais que estão aqui e ouviram tudo o que eu falei, se eles aprenderam a importância de serem sempre cheios do Espírito Santo, isso fará o casamento deles serem mais piedosos do que muitos conselhos que eu poderia dar de casamento. Por quê? Por quê, meus irmãos? É o que está escrito em Gálatas 5, 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se há essas coisas numa casa, não vai haver brigas, não vai haver rixas, não vai haver ciúmes. E não só numa casa, mas isso se aplica a nós, jovens solteiros como eu, nos nossos relacionamentos. O fato da mulher virtuosa temer ao Senhor faz com que ela seja cheia do Espírito Santo. E isso capacita que ela tenha amor ao próximo, vivendo sua vida para os outros, tenha paz quanto o dia de amanhã, não tendo preocupações, tenha longanimidade para de longe trazer o pão e plantar uma vinha, tenha compaixão para abrir a mão ao aflito e estender ao necessitado, tenha bondade sempre nas suas palavras, tenha fidelidade ao seu marido, tenha mansidão para trabalhar sempre satisfeita e tenha domínio próprio para fazer o bem ao marido e não o mal todos os dias. A mulher virtuosa é simplesmente uma mulher que vive na dependência de Deus. Qual é a outra lição que a gente pode tirar desse texto no geral? É o seguinte: e quando nós, especialmente as mulheres, mas isso se aplica a todos nós, todas as pessoas, como eu disse no início,
E quando nós não conseguimos ser como a mulher virtuosa? E quando, em vez de não ter preocupações quanto ao futuro com a mulher virtuosa, eu tenho crise de ansiedade porque o futuro parece incerto? E quando, em vez de ser incansável trabalhador, eu tinha tanta coisa para fazer num dia, mas fico preso em entretenimento e não faço nada? E quando, em vez de as pessoas de público elogiarem as minhas ações, como no versículo 31, as pessoas me chamam a atenção de coisas que eu devo melhorar? E quando você só deveria fazer o bem ao seu marido, à sua esposa todos os dias, mas em vários deles você faz o mal? Muitas vezes, meus irmãos, quando nos esforçamos e conseguimos ser tudo que a mulher virtuosa é nesse texto, a gente fica alegre e satisfeito. Mas quando a gente não consegue ser, a gente fica triste e frustrado. Às vezes, você pode até pensar que Deus te ama menos quando você erra e te ama mais quando você acerta. Mas eu queria dizer algumas coisas para você nessa noite. Você precisa entender que se você é crente, quando Deus olha para você, Ele vê seu Filho Jesus Cristo. E a boa notícia é que o Filho Jesus Cristo, Ele foi perfeito. E outra boa notícia é que Ele, sendo perfeito, Ele deu todo o mérito, toda a honra, toda a justiça para nós pecadores. Quando Deus olha para você, Ele vê seu Filho Jesus e toda a justiça dele. Já não há ira sobre a sua cabeça, já não há raiva, já não há rancor. Mas o maior sentimento de Deus sobre você, com o que Cristo fez por você, é amor. É amor. Outra coisa, meus irmãos, Deus não é um patrão nervoso que nos dá o que merecemos e somente o que merecemos. Como se quando a gente acerta, Ele nos dá o nosso salário. Tome aqui seu salário, vou te abençoar. E quando a gente erra, Ele nos dá o que merecemos. Tome aqui o seu castigo, é o que você merece. Não, Deus não é como nosso patrão. Se você peca, por exemplo, bem antes de sair para uma viagem, você não precisa sair com medo de casa, porque talvez Deus te castigue com um acidente ou não te proteja numa estrada. Isso não é graça. Graça é o fato de Deus continuar nos amando infinitamente, sem mudança, quando pecamos ou não, quando acertamos ou não. Jesus não veio para mulheres perfeitas, para pessoas perfeitas, mas para as que são falhas e reconhecem isso. Jesus veio para as mulheres que se esforçam para controlar a sua língua. Jesus veio para as mulheres que lutam contra o seu orgulho. Jesus veio para as que têm dificuldade no seu casamento. Jesus veio para as mulheres que batalham em educar seus filhos. Você pode tirar esse peso das suas costas agora, nesse momento. Você pode tirar esse fardo. Jesus te convida. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Eu já fiz tudo por você. E a boa notícia é que Deus deu seu único filho para ser a pessoa perfeita que nós nunca conseguiríamos ser e para conquistar a salvação que nunca conseguiríamos conquistar. Agora nós nos esforçamos ao máximo para sermos como a mulher virtuosa, sim, mas não por obrigação ou para conquistar algo, mas por gratidão. Porque Cristo, entenda o que eu vou dizer, Ele fez tudo o que a mulher virtuosa fez. Ele viveu perfeitamente, com todas as qualidades e toda a sabedoria. Para que agora, em gratidão por nossa salvação e por tudo o que Jesus é, a gente se esforce para ser sim a mulher virtuosa. Embora Satanás minta e distorça o conceito de ser mulher e da maternidade. Eu vou repetir. Embora Satanás minta e distorça o conceito de ser mulher e da maternidade, Cristo vem para redimir as mulheres e todas as pessoas e capacitá-las a viverem de maneira virtuosamente outrocêntrica, que glorifica seu Criador. Nesse momento eu gostaria de pedir, por gentileza, que todas as mães que estão aqui se levantem. Eu queria orar por você nesse momento. Se você é mãe, se você é avó, se você é mãe de criação, nós como igreja vamos orar por você para esse grande papel, essa grande missão, esse grande propósito que Deus te deu.
vocês são muito importantes. Vocês educam os futuros homens que virão no futuro. Vocês são o freio do mundo contra uma cultura que prega que as mulheres não devem ser mães, que filho e que cachorros, gatos e pets, nada contra cachorros, gatos e pets, são mais importantes do que crianças. Não são. As crianças são imagem e semelhança de Deus. Senhor, meu Deus, nós como igreja queremos te pedir, Senhor, por todas essas mães de criação, avós e etc., para que o Senhor as capacite, Deus, para que o Senhor coloque um desafio no coração delas essa noite, de serem as melhores mães que elas puderem ser, mas não somente pelo seu esforço, mas por gratidão a Ti, Jesus, pelo que o Senhor fez por elas, e também confiando no Teu Espírito Santo, que as capacitará a serem mães piedosas que criam seus filhos na piedade. Senhor, ajude essas mulheres nas suas dificuldades. O Senhor conhece cada uma delas. O Senhor conhece cada luta que elas passam no dia a dia. Ajude-as, Senhor. Nós como igreja te pedimos isso. E te pedimos por aquelas moças que ainda serão mães, que o Senhor coloque esse temor da importância desse papel. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos conta a verdade. E a verdade não é o que esse mundo diz, que filhos são maus e que a mulher é o que esse mundo fala que é. Não. O Senhor nos revela, Senhor, a maravilha que o Senhor criou a mulher e o propósito que o Senhor deu para ela. Nós te louvamos porque o Senhor abriu os nossos olhos e nos mostrou isso. Em nome de Jesus. Amém.